Olá, meu nome é Ana Carolina e eu fui bolsista de iniciação científica no projeto Ideias Linguísticas nos Estudos da Linguagem, na Literatura e na Filosofia, orientado pela professora doutora Ana Paula Eudjaik, que integra o Departamento de Letras da UFJF, bem como o Programa de Pós-Graduação em Linguística da mesma universidade. Durante o período de agosto de 2019 a abril desse ano, nós tivemos a fase 3 desse projeto, que tem como objetivo resgatar os elos perdidos entre os estudos da linguagem, a literatura e a filosofia. Nós compreendemos, então, que entre esses três campos, que muito comumente são tratados como distintos, como áreas diferentes, nós entendemos que há aí um elemento que os perpassa, que é o pensamento sobre a linguagem. Então, tanto na filosofia, na literatura, como nos próprios estudos da linguagem, há pensamento sobre a linguagem. E aí, essa divisão que existe, ela pode, em certa medida, limitar um pouco o escopo de pesquisa do graduando de letras. Então, nós tentamos, nesse projeto, resgatar esses laços que, na antiguidade, por exemplo, eram muito evidentes. Nós podemos citar o Aristóteles, que, enquanto um filósofo, escreve um trabalho sobre... faz uma verdadeira descrição, bastante pormenorizada, bastante detalhista, dos gêneros tragédia, comédia, epopeia, e hoje é lido nos cursos de graduação em letras como praticamente um manual de como se produzir esses gêneros. Esse é um exemplo que ilustra como esse saber sobre a linguagem, esse pensamento sobre a linguagem era diluído e não necessariamente dessa forma tão fragmentada como nós vemos hoje. Assim, durante esse período, nós nos debruçamos sobre um material específico, um corpus específico, que é a obra Arqueologia do Saber, do Michel Foucault. Como nós olhamos para esse corpus? Nós entendemos que o que nós fazemos é uma filosofia da linguagem, entendida no sentido amplo, ou seja, irrestrito à filosofia da linguagem ordinária ou à filosofia da linguagem analítica. De modo mais amplo, nós nos colocamos na filosofia da linguagem como um pensamento filosófico sobre a linguagem. Desse modo, nós tratamos esse corpus escrito pelo Michel Foucault, esse filósofo pós-estruturalista tão citado em diversas áreas do saber, que tem tantas contribuições, tantos conceitos que ainda são utilizados até hoje na academia, porque esse trabalho do Foucault consubstancia a sua fase arqueológica e, mais importante, ele nos oferece uma metodologia, uma epistemologia, uma teoria de como se analisar o discurso. Algo que nos chamou bastante atenção, particularmente a minha, é a ideia de monumento discursivo. O Foucault propõe que nós tratemos os discursos como monumentos e façamos deles análises intrínsecas. O que significa destituir os discursos, os documentos entendidos como verdades, desse estatuto de verdade absoluta e tratá-los como construções. Ver as condições de produção que permitiram que determinado texto sobrevivesse, como determinada coisa e não outra é enunciada, considerando aí relações institucionais, os sujeitos, as posições de sujeito, a relação entre os objetos, a dispersão de acontecimentos. Desse modo, como esse conceito me chamou a atenção, eu continuo pesquisando, mas agora no âmbito do mestrado. Até então, o principal resultado dessa pesquisa foi a produção de um artigo que foi submetido recentemente ao periódico Signótica da Universidade Federal de Goiás e aguarda o parecer. De todo modo, eu acredito que essa iniciação científica tenha cumprido seu papel de inserir o estudante, o graduando, também na pesquisa brasileira. Então, eu queria agradecer ao UFJF por todo o fomento durante todo esse tempo, todo o incentivo à pesquisa, que é tão importante. Então, muito obrigada.